Olá, então vamos continuando o nosso retiro. Qual o propósito para o qual nós fomos criados? Qual a finalidade? É muito importante, então, meditarmos nesse mistério tão poderoso, tão grandioso. E não queremos que seja mais mistério, mas que seja algo bem palpável e concreto para todos nós. E de tanto falarmos aqui, no outro vídeo, de que nós somos todos segmentados, parece que nós temos uma porção de vidas dentro de uma vida só. O modo academia, o modo igreja, quando a gente se arruma para ir para a igreja, o modo academia, quando você se arruma para ir para a academia, o modo estudo, o modo família, o modo trabalho, e parece que nós somos divididos, mas não, nós não devemos ser assim. Deus é inteiro, Jesus é inteiro e nós também devemos nos assemelhar a Ele, sermos inteiros e tudo se centralizar na vontade de Deus. Essa é a mensagem principal que Jesus quer para nós, mas nós temos que entender como irá acontecer essa transformação do humano para o divino. Isso é um processo que nós temos que compreender como que Deus ele projetou essa transformação. Na igreja, vários teólogos escreveram conteúdos muito abrangentes sobre os fundamentos da nossa fé. E esses conteúdos nos ajudam muito a conectar tudo o que vivemos com o conteúdo fundamental da fé cristã. Nossa vida é sempre levada a ser conectada com essa fé. Devemos entender o que essas tantas vidas diferentes, que parece que vivemos em vários modos, não tem conexão com essa fé. Como se conectar à vida cristã? Qual é o projeto de Deus, então, para todos nós? É o que nós queremos, então, definir nesse retiro. São Pedro, como nós já lemos, na sua carta, resume perfeitamente ao dizer que somos participantes da vida divina e que Deus trabalhou e permitiu tudo para que isso acontecesse. Esse é o cristianismo. Somos chamados então a participar da natureza de Deus. Diz o Salmo: vós sois deuses. Salmo 81, 6. Não deuses no sentido estrito, mas a estarmos sendo fundidos com a divina vontade de Deus, participando, por isso, da vida de Deus. Pois a divina vontade é o motor que move a Deus a fazer todas as coisas. Se nós nos unirmos com essa mesma divina vontade que move Deus, nós iremos sermos movidos como Deus é movido para realizar todas as coisas na mesma realidade, no mesmo objetivo. Tudo nessa função em realizar a mesma vontade e as mesmas obras. E como a gente participa então da natureza divina? Bem, entendemos que é vivendo na divina vontade, mas precisamos entender como Deus realizou esse processo para que a criatura consiga ser transformada em Jesus, em um outro Cristo, em ter a vida divina que Ele conquistou para nós. Então Deus quer se fundir conosco. Foi Ele que nos criou e no seu projeto original somos, nesta nossa natureza humana, já programados para sermos fundidos com sua vontade e adquirirmos a natureza divina. Quando Deus criou o ser humano, Ele já colocou a vontade divina no centro do ser humano. Adão, ele já vivia na divina vontade quando foi criado. E por isso, ele teve a liberdade, o seu livre-arbítrio, para que no teste ele pudesse escolher obedecer a Deus ou não. E o pecado, através da tentação demoníaca, fez com que Adão rejeitasse o projeto de Deus de continuar vivendo esse reino da divina vontade nele. Padre Paulo Ricardo, a gente está ouvindo o curso do Padre Paulo Ricardo e nós iremos citar bastante coisas do que ele fala. Estou pedindo ajuda do Padre para que a gente não saia da estrutura do que a igreja quer nos fornecer de informação, para unirmos o que a igreja diz com o que Jesus diz, para podermos trazer Jesus para o conteúdo do Padre Paulo Ricardo. Então vamos lá.
estamos tentando fazer isso. Ele fala sobre um exemplo que ele dá do cachorrinho. E eu acho muito interessante citar aqui. Ele fala que quando você chega em casa, seu cachorro fica muito feliz, ele abana o rabo, e se você dá atenção, ele fica esperando ali carinho, deitadinho, né, de costas, e ele fica esperando carinho na barriguinha. Ele abana o rabo, então faz atos ali de amor, de carinho, parecendo que te ama muito. Mas é instinto do cachorro, é uma necessidade do cachorro, né, dele receber esse carinho, essa atenção, e ele quer ser assim, né? Ele deseja, ele foi criado, na verdade, por Deus para ser assim. O cachorro, que é bem cuidado e bem tratado, então, nesse contexto de estar recebendo tudo, está feliz. Ele foi criado por Deus para o propósito de servir ao ser humano. Então, se ele está ali sendo um canal de alegria para o ser humano, com certeza ele já está cumprindo a finalidade para o qual ele foi criado. E os seres animais estão na divina vontade. Jesus disse que eles não rejeitaram o plano da divina vontade para eles, porque eles não são como nós, né? Com essa realidade de uma alma livre que possa, com a inteligência, escolher algo ou não. Então, os animais foram colocados num projeto, né, de criação e colocados numa finalidade como nós também fomos, né? Todos nós fomos colocados desde o início na finalidade para o qual nós fomos criados. O homem com a vontade divina no centro de sua vida para poder obedecer a Deus. E os animais, os vegetais e todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o vento, todos os demais elementos que foram criados na natureza humana, na natureza, né, criada, foram colocados dentro de uma finalidade e todos cumprem essa finalidade. Por isso que o sol não falha nunca. Ele sempre está no devido lugar, iluminando a terra, derramando ali os seus raios de luz e de calor sobre nós. Os rios, né, eles estão no seu percurso até chegar ao mar. As águas do mar estão também obedientes, dentro do seu espaço. As montanhas também não se locomovem, ficam fixas no seu devido lugar. E toda a natureza está cumprindo perfeitamente a finalidade para o qual foi criada. Não tem nada de errado na natureza, né? A gente fica falando que está alguma coisa errada, mas nada está errado. Se algo acontece, algum evento climático ou alguma desordem na natureza, não é o homem o responsável, totalmente, com as próprias mãos, mas sim é Deus. É Deus que é o responsável de permitir que os elementos da natureza possam agredir o homem. E isso acontece, como Jesus explica no livro do céu, por causa da justiça divina, que, vendo os pecados contra Deus e contra o próximo, fica irada, e a justiça é que balança todos esses elementos e os desordena para que agridam o homem e cause para o ser humano, né, um castigo, um flagelo, para corrigir o rumo das escolhas e da forma como o ser humano está agindo, para olhar para Deus de volta, para pedir perdão, para se arrepender. Mas como hoje a sociedade coloca a culpa no homem por causa de toda essa desordem da natureza e não tem Deus mais como centro de nada, né? Cristo também não, como nossa sociedade não coloca Deus como o centro de tudo, ninguém percebe, ninguém quer perceber que é Deus quem está nervoso, quem está irado e que está amaldiçoando a terra. Então, é muito triste o ser humano não mais ter noção nenhuma de que peca contra o seu Criador. Totalmente deixou o seu Criador de lado. Ele não, é como se ele não existisse. E é assim que o ser humano hoje está vivendo. Um ateísmo prático. E até os católicos também estão vivendo, seguindo essa mesma dança que a sociedade está dançando. Um ateísmo prático. Está trazendo muitos malefícios para a fé cristã.
Nós ouvimos o padre falar muito disso, até o padre Paulo Ricardo fala disso, sobre esse ateísmo prático, muito terrível, até no último curso que ele fez, acho que na primeira aula dele ele fala sobre esse ateísmo prático e o mal que está acontecendo em direção à mulher, e é um curso sobre o mistério da mulher. E é uma tragédia, a gente perceber o quanto a humanidade está distante do seu Criador e não reconhece mais as ações dele sobre a Terra. Por isso, a gente pergunta, meu Deus, até quando tardareis? Esperamos que venha logo o seu reino da vontade divina sobre a Terra. Então, ele fala do cachorrinho, mas nós não somos como os cachorros. Podemos ter tudo, sermos bem cuidados e sermos muito amados e tratados com muito amor, do mesmo jeito que o cachorrinho. Mas ainda vai faltar aquele total contentamento. A felicidade humana é totalmente diferente da felicidade animal. O cachorro recebeu, de Deus, então, a finalidade de servir ao ser humano. E o cachorrinho está plenamente feliz, porque está ali cumprindo o exato, propósito para o qual foi criado. Mas o ser humano também precisa cumprir a sua finalidade para o qual foi criado, que é amar, conhecer e servir a Deus. Se ele não fizer isso, e ele tem que servir a Deus também e ao próximo. Então é muito importante compreender esse mistério infinito. Servir a Deus e ao próximo em Deus. O que faz o ser humano plenamente realizado é quando ele está servindo Deus e o próximo para Deus, para levar o próximo, o outro, para Deus também. Então você ama a Deus, você conhece e ama a Deus, e você vê que o outro também precisa viver assim. O outro está infeliz e você está ficando feliz por amar e servir a Deus, por conhecer a Deus e amá-lo e servi-lo. Mas você vê o próximo que também precisa ser feliz como você. Então você é um instrumento do próprio Deus para contagiar o seu próximo, para levá-lo também a Deus. Esse é o amor ao próximo. Esse é o único amor verdadeiro ao próximo que Deus exige no mandamento, no seu mandamento. Esse é o amor ao próximo. Amor ao próximo não é somente dar comida, não é somente doar uma roupa, não. Isso é supérfluo, é temporário e passageiro. Isso não é considerado como você fazendo o mandamento acontecer, realizando a vontade de Deus do mandamento expresso, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Não, amar a Deus e ao próximo é amar o próximo para levá-lo para Deus. E muitas pessoas não entendem isso. A própria igreja também, hoje em dia, a gente percebe que não está mais entendendo isso. Então, e para eu fazer isso, eu preciso experimentar primeiro a Deus antes, conhecer muito bem e depois ensinar o caminho de Deus para o seu próximo. Você vai ver a alegria que vai tomar conta de você. E você vai perceber a mudança radical que já é fazer esse ato de conhecer, amar a Deus, servir e também levar o próximo também a conhecer. Você já vai perceber que você está igual o cachorrinho, vibrante, alegre, feliz, contente, nada lhe falta, nada. Só agora ir para o céu, aonde vai ver beatificamente Deus face a face. É o que resta, que é a recompensa, por você estar fazendo a obra correta na terra. Mas, como a gente sabe, o padre Paulo Ricardo ainda vai continuar falando do cachorrinho e eu quero falar mais. Vamos lá. Depois a gente continua tocando mais esse assunto. Então, sobre o cachorrinho, o padre diz que ele nunca vai agradecer ao seu dono e nem dizer ali um obrigado, que ele nunca vai sentar na poltrona e tomar um café com o seu dono, nem vai ouvir e responder nada ao dono, nem derramar lágrimas de agradecimento, dizendo o nome do dono e agradecendo por tudo que ele faz. Nenhum animal é capaz de fazer esse ato de memória. É maior do que a sua natureza. Mas o ser humano é quem pode reconhecer o bem que recebeu acima do que mereceu. Quando o ser humano é elevado a participar da natureza divina, o ser humano vai ser capaz de reconhecer e dizer a Deus obrigado por tudo o que ele te fez.
mesmo sabendo que você não merece, mesmo sabendo que você não fez nada de volta verdadeiramente para merecer isso. O animal não vai chegar a essa natureza superior da dele para agradecer e reconhecer o bem que recebe. Mas o ser humano tem os atributos que Deus permite a ele subir, se elevar à natureza divina e reconhecer o que Deus fez por ele. Por isso Deus se encarnou, se humanizou, continuando a fazer os seus atos divinos através dos atos humanos. O próprio Jesus é quem assume a nossa natureza para produzir os atos divinos depositados na natureza humana e sendo dirigidos para nós. Então, o padre explica que o ser humano é humano e o ser divino é divino. São naturezas diferentes. Não tem como o ser humano se divinizar. Então, como que o ser humano pode participar da natureza divina se ele não tem poder para isso? Então, o poder é de Deus. É Deus que vem e se encarna e se humaniza. Vocês estão entendendo que a iniciativa para esse processo acontecer é de Deus? Então, o ser humano não tem, de forma alguma, o caminho de volta para voltar à ordem primordial da criação. Adão, quando caiu desse lugar onde ele estava, sendo colocado no centro da divina vontade, ele foi expulso, ele perdeu. Nunca mais ele pôde readquirir de volta. E como que Deus, então, resolveu esse problema? Ele, então, fez com que Jesus se encarnasse, para que Jesus, em sua humanidade, fizesse os atos que eram necessários para que o ser humano fosse admitido novamente a ter esse dom da divina vontade. Aí está o grande mistério, a grande graça, o plano de Deus. Olha que estratégia incrível. Deus, a gente não pode subir de volta para Deus. Então o que Deus faz? Ele desce até nós. Por isso, nós não somos merecedores. E nós podemos agradecer e reconhecer essa obra divina que faz com que o seu Filho, Deus divino, venha até nós e nos ajude a sermos novamente admitidos a receber o dom da divina vontade. E aí Jesus, ele vai viver todos os atos humanos necessários para poder receber essa fusão da vontade divina com a vontade humana. Então, Jesus, se tornando humano, ele vai agir divinamente, na divina vontade, obedecendo em tudo a vontade do seu Pai, nos atos, e vai divinizar todos os atos humanos, os mais bobos, as coisas mais miseráveis, tudo que nós precisamos fazer para sobreviver na terra, Jesus, ele também fez. Tomou banho, comeu, bebeu, ele abriu os olhos, ele andou, ele pegou as coisas, ele trabalhou. Tudo que era necessário que o homem faz para poder ter dignidade de vida, para poder sobreviver, para poder ser feliz, Jesus, ele fez, como nós. E ele divinizou todos os atos humanos. E assim, nós, ao fazermos esses atos, tocados por Jesus, pela sua humanidade divina, nós podemos seguir da mesma forma como Jesus, viver com os mesmos sentimentos de Jesus e com as mesmas intenções de Jesus. E assim nós seremos como Jesus e seremos admitidos à natureza divina, como Jesus é divino. É muito incrível. É um mistério absurdo de maravilhoso que eu nem tenho palavras para dimensionar. Mas nós vamos ler esses conteúdos eternos que o livro do céu nos revela. Jesus disse a Luísa no volume 1: "Ah, minha filha, olha bem no seio da minha mãe. Fixa bem os olhos na minha pequena humanidade recém-concebida no seu seio, e nela ali encontrarás a tua alma também concebida comigo.
e também as chamas do meu amor que te devoraram. Oh, quanto te amei e te amo. No volume 2, no dia 7 de agosto de 1899. Quanto mais te aniquiles e conheceres o teu nada, tanto mais a minha humanidade, enviando raios de luz, te comunicará as minhas virtudes. No volume 3, 6 de janeiro de 1900, Jesus diz: a confiança tem dois braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve da minha vida humana como uma escada para subir a minha divindade. Com o outro braço, abraça a divindade e a torrentes toma as graças celestiais, assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Olha só, o próprio Jesus esclarecendo nos seus escritos, nos escritos da Luísa, mas que são dele, claro, porque é mais ele que fala com a Luísa do que tudo, realizando essa graça de a gente começar a compreender o trabalho dele na humanidade dele. Por isso é muito grande o mistério e nós queremos mergulhar profundamente. Deus então trabalhou, enviando esse seu filho humanado para compartilhar conosco dessa natureza divina, através de sua felicidade sobrenatural, que não é a nossa. Jesus veio em sua humanidade para agregar a sua divindade à nossa natureza e, nela, viveu os atos divinos. Nos escritos do Livro do Céu, os conhecimentos sobre esse trabalho divino e humano realizados por Jesus nos transforma pelas atitudes e conhecimentos em seus iguais a ele. Jesus mudou tudo neste mundo. Tudo neste mundo. Então, a presença de Jesus revela uma mudança radical para toda a humanidade. Então, nós vamos ler aqui mais o que Jesus vem dizer sobre essa graça imensa. Vamos lá. No 3:28, dia 12 de janeiro de 1900, Jesus vai dizer: onde estão as minhas humilhações? A Luísa falando. Onde está a minha firmeza, a constância em fazer o bem por amor do meu Jesus e por amor do meu próximo? Ai, que diferentes somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisto, meu adorável Jesus me disse: a minha humanidade esteve cheia de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora. Eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra, e as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir a provar algumas gotinhas das minhas virtudes. Diz-me, perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, podia operar prodígios a cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente me restringia no cerco da minha humanidade e me mostrava como mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. A obra da redenção, em tão pouco tempo eu podia fazê-la, mesmo com uma só palavra, mas quis ser durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem. Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado, mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam um novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Minha divindade, escondida em minha humanidade, condescer a tanta baixeza do humano, sujeitar-se ao curso dessas ações humanas, enquanto que com um só ato de vontade eu poderia criar mundos infinitos e novos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, conver-se coberto de todos os pecados dos homens ante a divina justiça, e que devia pagar com o preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue. Exercia contínuos, então, atos de profunda e heróica humildade. Então, ele está falando claramente aqui, o que ele fez. Ele, como Deus, podia criar outros mundos, destruir esse mundo e construir outro mundo totalmente novo. Mas ele não quis destruir esse mundo. Era um mundo que ele queria renovar,
que ele queria transformar, né? Porque sendo Deus que ele é, ele pode. Então ele sabe que vale a pena restaurar o humano, o ser humano. Por isso ele teve que descer nos atos miseráveis dos atos humanos e viver aqui no cerco dessa humanidade, renovando tudo o que o homem precisava ser renovado, assumindo até os pecados. Meu Deus, é um mistério que a gente nunca vai entender direito, mas vamos tentar. Então ele fala: ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humanidade, como Deus que sou, com a humildade das criaturas, que perante a minha é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura, e não sabe quanto pesa a culpa como eu, divino, a conheço. Embora sejam almas heróicas, que ao meu exemplo se ofereceram a sofrer sofrimentos de outros, mas essas não são diferentes daquelas das outras criaturas. Não são coisas novas para eles, porque estão formadas do seu mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e méritos que glorificam a Deus é uma grande honra para essas almas heróicas. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou e não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Oh, se estivesse em seu poder fazer e desfazer como eu tenho esse poder, quantas outras coisas fariam? Cada um chegaria às estrelas. Mas eu não. Minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma. E isto era um entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, a falta de humildade do ser humano. E eu, então, com o exercício desta virtude, devia atrair da justiça divina todos os bens. Assim que não partem do meu trono resgates de graças, senão por meio da humildade. Nenhum bilhete lá no céu pode ser recebido por mim se não contém a assinatura da humildade. Nenhuma oração é escutada pelos meus ouvidos e nem me movo a compaixão o meu coração se não está perfumado com o aroma da humildade. Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, e isso se destrói com chegar a amar o ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração. Perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodo e a tornará muito diferente da minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco a si mesma, mas não resplandecerá diante de mim, vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Então, quem pode dizer, quantas coisas eu compreendi sobre esta virtude e a diferença entre nós e Deus? Então, é muito grande, entre nós e Jesus. Jesus está explicando claramente aqui o tamanho do sacrifício dele em direção a descer a baixeza dos nossos atos humanos. É muito grande. É um universo que nós mesmos não podemos entender o máximo do que Jesus fez, Mas ele fala bastante sobre isso. Vamos ler mais um trecho. Ele fala aqui, no 373, dia 21 de maio de 1900, o seguinte: minha filha, para chegar perfeitamente a fazer o nosso querer, a minha vontade com a sua ser uma só, a alma deve tornar-se invisível, deve imitar-me a mim, que enquanto encho o mundo com tê-lo absorvido em mim e com não ficar absorvido nele, torno-me invisível e de nenhum modo me deixo ver. Isso significa que não há nenhuma matéria em mim, senão que tudo é puríssimo espírito. E se em minha humanidade assumida tomei a matéria, foi para assemelhar-me em tudo ao homem e dar-lhe um exemplar perfeito de como espiritualizar esta mesma matéria. Tá vendo, gente? Então a alma deve espiritualizar tudo e chegar a tornar-se invisível para poder fazer facilmente uma sua vontade com a minha vontade. Porque o que é invisível pode ser absorvido em outro objeto. De dois objetos com os quais se quer formar um só, é necessário que um deles perca a própria forma. De outra maneira, jamais se chegaria a formar um só ser. Então, nós somos aquela massa, que vai ser moldada na forma de Jesus. Precisamos ser
totalmente ali, né, capazes de sermos ali desfeitos, né, e transformarmos num nada, né, porque daí não tem forma nenhuma essa massa. A gente tem que ser absorvido no todo, que é Deus. Então, é muito importante. No outro trecho anterior que eu acabei de ler, falando da humildade, ele pede para que nós sejamos humildes e que deixamos a honra, né, a estima própria de lado. Hoje eu fui conversar com uma pessoa, por exemplo, que eu falei para ela uma coisa que Jesus me pediu, que é humilhante, o que eu falei para essa pessoa. Mas a homilia do Padre Paulo Ricardo do dia de hoje está falando justamente sobre isso, sobre essa humilhação, que é a didática de Jesus para curar a alma profundamente. E quem aceita a humilhação é transformado por Jesus. Aí ele deu o exemplo de Nicodemos e de a samaritana. Então, eu peguei e mandei para essa pessoa, depois que eu já tinha enviado o áudio essa semana, que ela se sentiu humilhada e não aceitou, né, o que eu disse para ela. E foi com muito amor, por mais exagerado, hipérbole que foi, né, como o padre também, Paulo Ricardo, falou que Jesus é um pouco exagerado em algumas formas de falar, mas ele foi exagerado em mim por um amor muito grande de mover essa pessoa ao fogo, né, do Espírito Santo, ao fervor, a buscar com mais afinco e praticar, né, com mais afinco a santidade. Então Jesus, ele quer mais. E o querer mais e pedir mais de uma alma é o amor mais puro que uma pessoa humana, sendo instrumento de Deus junto com Jesus, pode realizar. Mas a pessoa não entende. Ela se sentiu totalmente atacada por mim, né, e humilhada. E não aceitou. Como Nicodemos e a samaritana aceitou, ela não aceitou. E o que ela me respondeu quando eu disse para ela que se eu tivesse sido muito exagerada, que eu pedia perdão. E que a minha intenção era, como Jesus, agir com a didática de mexer com ela. E que Jesus tinha muitos planos para a vida dela e ela rejeitou, né, a divina vontade. Ela não veio estudar com a gente, ela deixou de lado, disse que não tem tempo para estudar o livro do céu e fazer as partilhas. Então é um desprezo assim muito grande. É preferir as coisas do mundo do que preferir as coisas de Deus. Então é muito grave. Para Jesus isso é gravíssimo. Se ele apresentou e deu a oportunidade para uma pessoa e ela chegou tão perto e ela despreza, ele fica muito triste. E ontem, quando eu olhei, ela estava no grupo nosso ainda, um dos grupos, e eu vi que ela não vê nada do que a gente posta do livro do céu lá e das partilhas. Ela não ouve nada, 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 nada. E eu peguei, ela recebe, mas não acessa. Aí eu falei para ela, olha, é melhor você sair do grupo, porque é muito triste para Jesus, para o coração de Jesus. Ele vê uma pessoa que está ali, dizendo que está ali, e não está de verdade. E não está abrindo nenhuma partilha, nada. Não está se alimentando de nada. Então é um desprezo, é uma rejeição gravíssima. E falei para ela, mas ela falou assim para mim, você não sabe. Você não sabe a minha intimidade com Jesus. Então assim, quando uma pessoa fala a minha intimidade com Jesus, é o que ela acha, mas não é o que Jesus acha. Da parte de Jesus, aí Jesus falou comigo assim, olha filha, ela está se enchendo, né, da estima própria dela, né, da dignidade humana dela, ela está querendo dizer, eu sou alguma coisa para Jesus, você não pode dizer para mim que eu não sou. Então ela está acreditando que ela é, mas ela não está de verdade vendo o meu coração. Ela não está vendo o que eu estou sentindo em direção a ela, o que eu esperava dela. Ela disse que eu estou abençoando ela, dando forças para ela vencer algumas batalhas. Claro, filha, eu nunca vou deixar nenhum filho meu, nenhuma criatura que eu coloquei neste mundo sem o meu toque, sem a minha ajuda. Eu vim para isso, para ser salvador, misericordioso e para dar força para todos que me clamarem. Isso é natural de mim, filha. Mas o que eu espero é dela. O que eu estou dizendo é para ela me dar. Não é só eu dar para ela, mas ela tem que receber e me dar de volta, né? Ter esse retorno. E infelizmente, Jesus não está recebendo o retorno que ele esperava dela. E Jesus falou que ela é morna, falou que é uma alma morna. Então, para vocês verem, para a pessoa, ela não se acha
ela não acha que ela não tem intimidade com Jesus. Ela falou assim, Deus sabe do meu coração. Deus sabe, né, do que eu penso, do que eu sinto por Deus e tal, tá? Então, esse tipo de atitude das pessoas é se encher de si mesmo, se encher de uma segurança própria, de uma atitude em que ela confia em si mesma. Gente, Jesus acabou de falar que nós temos que ser humildes a ponto de desfazer a nossa natureza, desfazer o nosso eu, né? De não termos estima nenhuma, sermos totalmente desfeitos, de não ter nenhuma honra, de não ter nenhuma atitude em direção a Deus, dizendo que eu sou alguma coisa, porque nós não somos. Eu disse isso para ela, mas ela entende tudo distorcido, mas é porque não conhece essas verdades do Filho Supremo. Então a gente tem que, né, realmente ser firme e continuar praticando de verdade essas verdades. E parece que a gente é feio quando a gente vai chamar a atenção de alguém, né? Eu até falo para Jesus, Senhor, como é difícil essa posição, né? Mas Jesus fala, você tem que me obedecer, né? Você tem que colocar em prática. Por mais que as pessoas vão dizer para pensar de você, ela se acha melhor do que eu. Não, eu não, você não é assim. O se achar, né? A humildade é justamente a verdade. É você estar se enchendo de mim e me colocando em primeiro lugar. É o que você faz. Por isso que você me defende, por isso que você vai até as pessoas sem medo e fala de mim para elas. Fala do que eu tô sentindo, me defende, me fala do que eu tô passando, do que eu sinto, do que eu quero dizer. Ela não me ouviu através de você, como não me ouve também nas orações dela. Então é muito triste para Jesus essas situações, mas eu preciso deixar claro que infelizmente muitas pessoas não fazem essa realidade, né? Aí a Luísa fala, é tanta a altura da perfeição da alma, desfeita em meu querer, Jesus fala, né? Que chega a agir como Deus, e isso não é de admirar, porque como não vive mais sua vontade nela, senão a vontade do próprio Deus, cessa todo assombro se vivendo com essa vontade possui a potência, a sabedoria, a santidade e todas as outras virtudes que o próprio Deus contém. Basta te dizer, para fazer, que você se apaixone e coopere o quanto puder da sua parte, para chegar a tanto, que a alma que chega a viver só do meu querer é rainha de todas as rainhas e seu trono é tão alto que chega até o trono do Eterno. E entra nos segredos da Augustíssima Trindade e participa no amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, como todos os anjos e santos honram esta pessoa! Os homens a admiram e os demônios a temem, descobrindo nela o ser divino. Então é muito grande o que Jesus faz através nessa divinização que ele está realizando em nós. Então, eu reuni alguns resumos aqui bem práticos do que Jesus diz no volume 1, que eu quero compartilhar com você. Só um minutinho que eu vou encontrar aqui, já vou ler. No conteúdo do volume 1 da Serva de Deus Luísa Picarreta, Jesus instrui a alma sobre o caminho de como se uniformizar à sua vontade. E aí ele explica aqui os passos. Primeiro é o desapego das criaturas. A alma deve remover todo apego a pensamentos, imaginações e afetos humanos, né? O apego das criaturas e o apego de si mesmo, né? A alma deve remover todo apego a pensamentos, imaginações e afetos humanos para que Jesus possa entrar livremente em seu coração. Então, o processo é esse, gente. É o processo, de como acontece o processo. Primeira coisa, o desapego interior e exterior. Então, a alma deve remover todo apego a seus próprios pensamentos, né, opiniões humanas, suas próprias imaginações e afetos humanos, para que Jesus possa entrar livremente em seu coração. Então, antes desse desapego, não é possível acontecer esse processo, começar esse processo. Outra coisa, foco exclusivo em Deus. Então, tudo deve ser feito por amor a Jesus, sem buscar consolo ou satisfação nas criaturas. Então, é muito certo, né? Foco exclusivo em Deus. Tudo deve ser feito por amor a Jesus. Tudo que você for fazer tem que ser feito por amor a Jesus, sem buscar nenhum consolo ou satisfação nas pessoas. Então, obrigado, agradecimento das pessoas, reconhecimento, nada, né? Outra coisa, purificação interior. O aniquilamento do eu.
A alma deve reconhecer o seu nada e viver na humildade, como uma criança dependente de Deus. E outro, mortificação da vontade própria. A vontade humana deve ser sacrificada para que se una à vontade divina. Depois, imitação da vida de Jesus. Retidão na ação. Agir sempre com os olhos fixos em Jesus, sem julgar as circunstâncias ou as pessoas. Então, é Jesus quem quer que eu sofra isso. Então, não é uma pessoa que está querendo que eu sofra. Não é uma circunstância que foi consequência de uma ação, né? E aí eu deveria ter evitado. Não. Aconteceu, virou manchete. Então, você aceita tudo sem achar que foi culpa de alguém ou foi culpa de sua mesmo. Nunca. Nada é culpa sua e nem culpa das pessoas. Você vai aceitar as coisas e agir olhando para Jesus. Seja boas ou não boas, você aceita tudo por causa de Jesus. O que acontece com você, né? Alguém, alguém falou uma coisa errada sobre você, entendeu? Distorceu uma mensagem que chegou até ela, uma informação que chegou a ela e falou que você é isso, isso, isso. E falou tudo errado. Falou coisas totalmente injustas. Você tem que aceitar a injustiça. Entendeu? Tem que aceitar. Por mais difícil que seja. Então, por isso tem que aniquilar o seu eu, o seu ego, né? É muito difícil. Aí você vai falar, é muito difícil então, hein? Nossa, viver na divina vontade é muito difícil. Não é difícil porque Jesus vale a pena, entendeu? Vale a pena você fazer isso, se destruir para poder receber essa divinização. Eu acho que vale a pena. Sabe por quê? Porque eu, quando eu estava, né, antes de conhecer a divina vontade, eu tinha um nojo. Deus, ele fez eu sentir isso. Eu comecei a ter nojo dos meus próprios pensamentos, das minhas opiniões próprias. Eu era tão carente, tão carente. Eu queria tanto, né, ser reconhecida pelas pessoas. Nossa, eu queria tanto ser valorizada pelas pessoas. Eu queria tanto o contrário do que estava acontecendo comigo. Eu estava sendo humilhada, caluniada, né? Muito humilhada. Mas assim, muito, muito prejudicada pelas pessoas. Eu estava, nossa, muitas situações. E eu, diante de todas as situações que estavam sendo, né, produzidas pela graça de Deus para eu chegar nesse ponto, eu queria, né, eu sofria, eu chorava, eu sofria, né, por causa das injustiças que estavam acontecendo comigo. E aí eu ficava cheia de mim mesma, sabe? Então eu comecei a ter nojo dessa realidade, assim, do meu ego, dos sentimentos que eu tinha de vingança, de vontade de fazer o mal de volta para as pessoas, né, desejando o mal de volta para a pessoa, né, querendo que a pessoa se desse mal, aquela pessoa que não me pagou, né, que foi caloteira, não me pagou o meu trabalho, o produto que eu vendi, né, o jeito que as pessoas me tratavam na igreja, né, a falta de respeito que as pessoas tinham. Então, assim, eu falei, meu Deus, olha quanto sentimento ruim que eu tenho, olha só, eu não quero ser assim. Eu quero a pureza de coração. Eu quero ter um coração igual ao teu, que perdoa tudo, que nem considera o que as pessoas estão dizendo. Quero ser totalmente acima disso. Eu quero estar acima dessas situações. E aí, Deus conseguiu. Deus me ajudou. Ele me ajudou a entender isso através do livro do céu. E eu fui fazendo esse processo e eu agradeço tanto hoje. Nada me afeta. Nada me magoa. Sabe, acontece cada coisa comigo até hoje, acontece, Jesus permite que eu seja humilhada ainda hoje. Há pouco tempo eu fui muito humilhada pela minha própria irmã, do meu sangue. E mesmo assim, hoje eu liguei para ela, né, e tô rezando muito por ela, torcendo muito por ela, pedindo a Deus por ela, né, porque ela tá passando por dificuldades. Então, tô rezando com todo o meu coração e eu olho para o meu coração e eu vejo que não tem maldade no meu coração mais. Só tenho os sentimentos de Jesus. Ele colocou os sentimentos dele no meu coração e eu sinto os sentimentos dele no meu coração. E é muito verdadeiro isso, gente. Eu não tenho. Gente, eu poderia agora nesse domingo estar ali com meu marido namorando. Eu poderia estar pedindo para ele levar a gente de carro, que agora tem carro para passear. E não tô fazendo isso. Eu já fui na missa hoje, né? Então eu não tô na missa à tarde, porque eu já fui hoje. Então, assim, poderia estar fazendo tanta coisa e eu estou aqui,
né, aprendendo esse retiro, aprendendo, também assimilando tudo isso, renovando todo esse conhecimento e aqui gravando para você esse material com tanto amor, por amor a Deus e a você, né? Pedindo para que Deus também alcance o seu coração como alcançou o meu e dando o meu testemunho. Então não tem aqui nenhum interesse de ganhar nada, nenhum dinheiro, nada, 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 eu não estou pedindo nada, é tudo de graça. E aqui eu não fico olhando quantas pessoas entrou, não importa quantas foram. O importante é que sejam as pessoas que Deus escolheu. E ele que conhece, ele que sabe quem está precisando, quem não está. Então é muito importante tudo isso que a gente está, né, aprendendo aqui. Então, a outra aqui é a aceitação do sofrimento. União à paixão de Jesus. Meditar sobre os sofrimentos de Cristo para compreender o valor redentor da dor. O desejo de sofrer por amor. Pedir a graça de participar dos sofrimentos de Jesus para aliviar suas dores, né, as dores de Jesus e converter os pecadores. E submissão à vontade divina. Obediência cega. Colocar-se nas mãos do confessor, né, da igreja, e do padre, né, que te dirige. No caso dela, ela tinha um confessor que dirigia, né? Então, colocar-se nas mãos, às vezes, da autoridade aqui do seu esposo, né? Às vezes Deus pede isso pra gente, para obedecer o esposo e dar a vontade de Deus, sem questionar, né? Como obedecer à vontade de Deus? Bem, a vontade de Deus está acima de nós, em todos os acontecimentos que nos alcançam. Então, a gente tem um estado de vida e nós temos que, conforme a igreja, a doutrina católica, responder, né? E as escrituras, claro, responder às orientações que Deus mesmo dá, né? Sobre o estado de vida. Então, eu sou casada, então tem várias recomendações de como é a vida de casado, como deve ser, conforme a Bíblia. Então, eu devo seguir essa vontade de Deus que foi revelada nas Sagradas Escrituras, como exatamente está ali. Mas eu sou essa pessoa, né, que é iluminada por Deus. Então, muitas vezes, dentro do meu casamento, as circunstâncias vão trazer, às vezes, meu marido a me perguntar: o que você acha que nós devemos fazer? E se o meu marido, ele quer me perguntar, e eu vou pedir a luz do Espírito Santo na divina vontade para fazer aquilo que Deus está orientando. Então, eu vou orientar o meu marido para a gente fazer a vontade de Deus juntos. Então, eu já vivo muito assim, vivendo junto com meu esposo a vontade de Deus, né? E Jesus, ele já me ajuda nessa realidade de ordenar também a vida do meu esposo à vontade de Deus. Outra que é resignação em todas as provas, aceitar com paz e gratidão até as mais duras purificações, confiando que tudo é permitido por amor. Então, resignação a todas as provas. Aceitar tudo o que te acontece, de bom ou não tão bom, né? Principalmente as coisas que não são boas, tão boas, que são provas. Então, aceitar com paz e gratidão até as mais duras purificações. Que purificações são essas que Deus pode permitir? Então, Deus, ele pode permitir uma perseguição, pode permitir uma calúnia, ele pode permitir você sofrer humilhações, ele pode te mortificar, né? Em algum problema familiar, com alguma situação familiar que você não esperava, com doenças, né? Doenças que você possa estar passando, sofrimentos, doenças de parentes também. Então, várias circunstâncias podem aparecer. Situações humilhantes nas finanças, né? Na parte financeira, você está tendo que pedir para alguém e se humilhar pedindo emprestado para alguém e a pessoa te humilhar de volta, né? Dizendo que não pode te emprestar porque você não paga. Aí na cabeça dela você não vai pagar. Então, é uma humilhação muito grande que você pode ganhar aí. Você pedir, né? E a pessoa falar, você não, né, não tem crédito, não posso te dar. Então, o banco mesmo pode também falar isso com você, o gerente do banco. É muito difícil, mas tem que aceitar. Tudo na paz e gratidão. Confiando que tudo é permitido por amor. Para você aprender, né, a mudar as atitudes. Então, tudo vai ter uma finalidade, que Deus, ele tem também um propósito para te educar, né? Se ele permite uma humilhação, você vai olhar para Jesus e ver qual a luz do propósito que ele tem para aquela situação. O que você deve crescer, o que você deve né, desapegar. E muitas coisas, né? Deixar de ser de algum jeito,
né, que sente as dores, se você sente muito o incômodo dessas dores de humilhações, é sinal de que você tem um ego ainda muito grande. Então Jesus está querendo destruir você, né, destruir o ego, né, o ego humano, que não quer, né, aceitar ser visto de uma forma errada pelas pessoas. Isso aí é a coisa que Jesus não aceita. Ele não quer você, né, preso a ninguém, escravo das pessoas, escravo das opiniões dos outros. Ixi, nunca, gente. A gente tem que ser totalmente desapegado até das nossas próprias opiniões próprias sobre nós. Nós não podemos nos amar, não podemos ter amor próprio. E isso é difícil, né? Mas esse amor próprio não é um amor próprio bom, é um amor próprio ruim, entendeu? É um amor desordenado, é tudo o que é desordenado. O que é ordenado, Jesus, ele organiza, né? O que é o amor próprio ordenado? É um amor básico ali, que é o do próprio Deus em direção a você. Que Deus, ele te criou e ele não quer você escravo, né, das criaturas. Então ele quer você desapegado dos afetos das pessoas. Então isso é amor. É o amor de Deus por você que está te livrando de você ser escravo das pessoas, do sentimento das pessoas, do olhar das pessoas em direção a você. Então isso é um amor que você vai ter por você em Deus, porque é Deus quem está te amando e dizendo: não quero você escrava das criaturas, não quero. Isso é maravilhoso, gente. Imagina, você nunca mais vai sentir ansiedade por causa de alguém que você queria que ela gostasse de você e não gosta mais, né? E quando você for encontrar ela, você fica pensando: meu Deus, como vai ser quando eu encontrar ela, né? E tal. Acabou. Se você encontrar ela: oi, tudo bem? Como você está? Acabou. Não tem mais aquele sentimento de ansiedade, pensando: o que eu vou falar para ela? E o que eu pensar? E do que ela vai pensar de mim se ela me vê assim, com essa roupa, desse jeito, nesse lugar? Meu, que horror! Que vida é essa? Então, esse é um amor ordenado que você vai sentir por você, que parece que não é amor mais que você sente por você. Mas é amor. Mas é um amor ordenado. Em Deus. Tudo em Deus. Então, Deus, ele coloca você num lugar assim, correto, equilibrado, aonde você vai ser livre, você vai poder amar as pessoas. Hoje, se você não tem apego a nada e nem a ninguém, nossa, quando você vai para qualquer lugar e você vê uma pessoa, né, por exemplo, seu marido separou de você e tá com uma outra mulher. Você desapegou do seu marido totalmente, desapegou totalmente, e você também não tem nada a ver com aquela mulher, né? Você tá totalmente em Deus. Você é o que Deus, você e Deus ali se encontraram. Ele te purificou, ele te resgatou de qualquer apego humano, afeto. Então, quando você encontrar essa mulher, você vai falar: olá, tudo bem? Espero que, né? Espero que você esteja bem, que você esteja feliz, né? Sabe? E você pensar isso, talvez você não fale isso com a mulher, mas que você vai de repente numa festa do seu filho e o seu marido vai estar lá com a mulher dele nova. E você vai ter que tratar aquela pessoa bem, que a festa foi você que fez. E você vai ter que tratar aquela pessoa como uma pessoa legal, boa, totalmente desconectada daquele relacionamento com o marido. Não vai ter aquele sentimento: mas eu nunca que eu vou chamar aquela mulher aqui. O que ela vai pensar de mim, que eu sou uma pobre coitada, que não sei o que lá. Que eu sou menos que ela passou, né, passou na minha frente, roubou meu marido, que não sei o que lá. Você não entendeu? Enquanto você tem dificuldades de estar em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, você é escravo daquela pessoa, você é escravo daquela situação. E aí Deus, ele não quer você assim, ele quer te libertar. É uma vida totalmente liberta. Ah, mas Aline, será que é assim mesmo? Será que a gente consegue ser livre desse jeito? É em Deus. Tudo por Deus. Se dentro de você fala com Jesus: Senhor, mas eu ainda estou sentindo, porque eu ainda amo aquele marido. Eu gostaria de ele estivesse comigo, ele me abandonou. Então eu ainda sofro. Não tem problema falar isso só com Jesus, tranquilo. Mas você não precisa transparecer isso para fora. Por caridade, você precisa ser para o outro uma luz. Uma luz. Mesmo que por dentro ainda você esteja doendo. Não tem problema, mas essa dor você carrega junto com Jesus. Carrega com Jesus.
como ele carrega várias dores, né, no coração dele. E aí você se assemelha a Jesus. E repete atos do próprio Jesus, que também, muitas vezes, ele perde, né, as pessoas. Ele perdeu várias pessoas no caminho, que não quiseram segui-lo, que foram embora, que abandonaram, viraram as costas para ele. Mas ele nunca tratou mal essas pessoas. Se elas viessem novamente, ele as cumprimentaria. Ele trataria elas bem, né? Ele nunca tratava mal. Por exemplo, os fariseus. Ele estava lá sendo julgado, mas ele ficava de cabeça baixa, né? Diante daquelas pessoas que ele tratou bem antes e elas estavam tratando ele mal ali. E ele ficou de cabeça baixa, sem dizer nenhuma palavra, né, que machucasse nenhum deles ali, né? Só respondeu as perguntas com humildade da verdade que ele realmente tinha que responder por causa de Deus, porque ele tinha que testemunhar, né, que ele era filho de Deus perante os fariseus, perante ali os doutores da lei e tal. Então, é muito difícil naquele momento de julgamento, mas ele não tratou ninguém mal. Né? Ele foi para a casa de Herodes e ficou em silêncio total, para não falar mal do Herodes. Imagina que Deus maravilhoso é esse. Mas dentro dele, ele estava sentindo a dor daquele coração fechado, daquela pessoa fechada, da menina que estava ali fechado, né? Que estava lá, toda a corte do Herodes ali. E as pessoas olhando para ele de cima e embaixo, né? E ele não humilhou ninguém, não foi revoltado com ninguém, nada. Ficou em silêncio. Mas por dentro, Jesus estava doendo muito o que ele estava sentindo, né? Todo o desprezo que ele estava recebendo. Doía demais, porque ele é Deus e ele sabia quem ele era. Ele estava salvando aquelas almas, ele estava ali para salvá-las, apesar delas a tratarem ele daquele jeito, com aquele desprezo, com aquela zombaria toda e tudo mais. Aqui tem mais. Combate espiritual. Coragem contra as tentações, desprezar as investidas do demônio, confiando na graça divina, declaração de fidelidade, renovar constantemente a decisão de não ofender a Deus, mesmo à custa da própria vida, vida de reparação e amor, oferecimento contínuo, unir-se a Jesus no sacramento para adorar, reparar e interceder pelo mundo, amor como motivação. Todas as virtudes e sacrifícios devem ser animados pela caridade, para agradar somente a Deus. A uniformidade com a vontade de Jesus exige negação total de si mesmo, adesão amorosa aos seus sofrimentos e confiança absoluta em sua ação na alma. A alma deve tornar-se uma só vontade, com Jesus, permitindo que ele viva e sofra nela para a glória do Pai e a salvação das almas. Então isso foi metade do volume, né? Um terço do volume 1, tendo esses conteúdos. Agora eu vou para outra parte, que tem mais conteúdos. Aí tem aqui mais regras, né? Pode falar, mais elementos ali de como se configurar a vontade divina. Como se uniformizar a vontade de Deus. Então, quais os processos que passam? Aí, o abandono total e confiança. Tem que se entregar como morta nos braços de Deus. A alma deve fechar os olhos para as ações e julgamentos das criaturas, confiando apenas em Jesus. Descanso na vontade divina, repousar nos braços de Jesus, permitindo que ele haja livremente, sem questionamentos. Desapego radical, desprezo pelas coisas da terra. Tudo que é da terra deve ser considerado como esterco e podridão. Pobreza de espírito. Viver com santa indiferença, contentando-se com o necessário, sem buscar consolo em nada que foi criado, né? Aí você fala assim, mas foi Deus que criou essas coisas todas. Como que a gente vai considerar as coisas dessa terra como esterco e podridão? Como que eu vou agradecer a Deus pela água, mas ao mesmo tempo vou tratá-la como esterco e podridão? Como que funciona isso? Então, esse desapego radical que a gente precisa ter, esse desprezo pelas coisas terrenas é não ter apego, é não ter paixões em torno disso. Usá-las com santa indiferença. Usar. Eu bebi a água, obrigado, Senhor, pela água. Mas sem ficar, mas a água é isso, aquilo. Mas a água tem que ser cuidada. Meu Deus, tem que ser purificada. Eu tenho que dar um jeito dessa água ser aqui, passar um não sei o quê, um ozônio nessa água. Né? Por exemplo, você tem uma piscina. Aí caiu um bicho na piscina. E você tinha arrumado a piscina no dia anterior, estava limpinha, feita uma aplicação maravilhosa. Aí caiu um bicho, um bicho totalmente assim, nojento mesmo, na água. Né? Caiu, do nada, caiu. E aí sujou toda a água, contaminou a água. E aí você tem que jogar a água fora.
né? Então, você não pode ser apegado a tanto assim, entendeu? Então é isso que eu tô querendo dizer, né? Que Deus está querendo dizer, né? Que o que é da terra deve ser considerado como esterco, não ser considerado, não ficar ali, ai meu Deus, ai sofrer por causa daquilo e tal. Mas você vai agradecer a Deus por tudo que Ele criou, claro. Mas você vai viver nessa pobreza de espírito, viver com santa indiferença, contentando-se com o necessário, sem buscar consolo em nada criado. Então, não idolatrar nada, né? Idolatrar é, assim, dar valor a mais do que aquilo necessita, não precisa. Conformidade perfeita com a vontade de Deus. União das vontades. A vontade humana deve ser aniquilada e ser fundida na vontade divina, formando uma só vontade com Jesus. Aceitação de todas as disposições divinas. Alegrar-se com as cruzes e sofrimentos, vendo-os como presentes de Jesus. Vida de reparação e vítima. A gente também, né, de uma certa forma, fazemos atos de reparação. A Luísa era alma vítima. E aqui está sendo falado, conforme o trecho, de tudo o que ela precisava fazer para ser como Jesus. Então, ela inclui a alma vítima. Mas nós também somos almas que vivemos a vontade divina e aplacamos a justiça divina de várias formas, também com sofrimentos, que são dados a nós, trazidos pelas circunstâncias e oferecemos reparações em torno desses sofrimentos que sofremos. Então, não tem problema a gente se oferecer também nesse sentido de sermos vítimas, caso Jesus quiser usar de nós assim, em alguma circunstância. Mas nós não somos almas vítimas como a Luísa foi, tá? Mas aqui, no caso dela, fala que ela tem que fazer um oferecimento contínuo como alma vítima, que a alma é chamada a colocar-se entre a justiça divina e os pecadores, sofrendo no lugar deles. Então, nós também podemos, né, aceitar essas circunstâncias na divina vontade, se a divina vontade quiser usar. Mas não é uma coisa assim como é o ofício da Luísa. É diferente no nosso caso, que a gente aceita as circunstâncias como elas vêm a cada ato que acontece sem a gente saber o que vai acontecer. Então, tem momentos que a gente vai estar feliz, gozando de coisas maravilhosas que Deus vai nos oferecer. Em outros momentos, Deus vai trazer um sofrimento. Então, a gente tem que estar aberto a qualquer coisa que acontecer. A Luísa, não. A Luísa, ela era uma alma vítima como ofício dela. Então, na cabeça dela, Jesus falou que ela tinha que ficar continuamente sofrendo. Todo momento. Sempre disposta a sofrer. Esperando o próximo sofrimento. Então, ela não... Se viesse uma coisa boa que acontecesse com ela ia ficar questionando, mas não é o meu ofício ficar gozando de uma coisa boa. Então ela vai questionar. Então nós não questionamos. Filho da divina vontade não questiona nada. Não fica ali preso num estado colocado, né, exposto ali. Não, filho da divina vontade é liberdade. É liberdade da ação da divina vontade em você, para o bem ou para o não tão bom. Qualquer coisa que acontecer com você é bom e está sempre perfeito para a glória de Deus. Se é uma viagem que você vai e você vai para um lugar paradisíaco, maravilhoso, lindo, nossa, ver vários lugares e tal, é a glória de Deus. Aceita esse momento maravilhoso de férias que você vai viver com a sua família, esse passeio incrível que você, né, tá indo. Se não, é uma doença que Deus permitiu para sua família e você tá lá no hospital, na UTI, sofrendo, ou qualquer outra coisa, aceita também. Então, a gente aceita qualquer coisa que vir, tudo vai servir como reparação. Tanto a coisa boa como a coisa que não é tão boa, tudo vai ser servido para a reparação, tá? Para a glória de Deus, para glorificar, para adorar, para agradecer, né? Para tudo que Deus quiser dispor para você, né? União aos sofrimentos de Jesus, participar sensivelmente das dores de Jesus, especialmente as causadas pelas ofensas dos homens. Submissão ao confessor, né? Outra coisa, que a obediência cega e santa indiferença. A obediência ao diretor espiritual, né? No caso nosso, aqui no nosso grupo, muitas vezes o que eu peço é obediência à pessoa que está na frente, né? Que é eu, né? Que eu tô à frente. Então, quando você não tem um padre que está dirigindo, aí tem uma leiga, essa leiga é a pessoa que está à frente da missão, entre aspas, que está liderando, é para ela que você tem que obedecer, tá? Então, a obediência é o olho que guia na escuridão e a mão que conduz em segurança. Indiferença santificada. Não buscar nem evitar sofrimentos, mas aceitar tudo com paz, conforme a vontade de Deus se manifesta. Então, nesse caso, se você está com uma dor de cabeça, não tem problema nenhum tomar um remédio para dor de cabeça, né? Não é essa realidade assim, evitar sofrimentos, mas aceitar tudo em paz,
né? Não buscar nem evitar sofrimentos, né? No caso, tá sofrendo com dor de cabeça. Ah, então eu vou ficar com a dor de cabeça até passar. Não, né? Você pode tomar um remédio para passar a dor de cabeça, entendeu? Aceitar a dor de cabeça, não reclamar que teve a dor de cabeça. Não ficar revoltado com Deus por causa disso, né? Não querer mais falar com Deus porque Deus permitiu que você sofresse a dor de cabeça. Nada a ver. Então é isso que Deus quer, que aceite passar pelo sofrimento e oferecer o sofrimento. Que sentiu. A dor veio, você sentiu, mas não tem problema nenhum tomar o remédio, né? Para estar disponível para a próxima atitude que for necessária fazer para a glória de Deus, né? Purificação interior contínua, expulsão de toda sombra terrena. Jesus purifica a alma até das menores imperfeições para realizar nela o matrimônio místico. Transformação em Cristo. Como duas velas que se fundem no fogo, a alma torna-se uma só com Jesus, crucificada com ele. Então aqui, conforme o volume 1, todos os passos, né, que o próprio Jesus descreveu para haver essa uniformização da vontade humana com a vontade divina, para haver essa transformação do humano em divino, tá bom? Então eu tô lendo aqui todos os passos aqui que foram dados por Jesus a Luísa e a nós. E no 7, a vida de intimidade com Jesus. Conversação contínua, né? Jesus deseja vir à alma frequentemente, compartilhando suas aflições e consolações. União de interesses. Tudo que é de Jesus torna-se da alma, e tudo que é da alma torna-se de Jesus. Não há mais meu e nem teu. Então é muito interessante isso. Amor exclusivo e fome de Deus. Só Deus basta. A alma deve buscar apenas a Deus, sem distrair com as criaturas e consolos sensíveis. Então não pode se distrair com as outras coisas. Ah, mas eu não posso assistir um filme? Não posso assistir uma série de nada? Não tem problema, pode assistir. Mas só que você tem que estar com Jesus. Tudo buscar Jesus nessas coisas. Ah, mas não dá para buscar Jesus nessas coisas. Dá. A gente pode assistir filmes com Jesus, séries com Jesus, nunca tirar o olho de Jesus, né? E esse amor vai ser exclusivo a Jesus, não aquilo que você está se distraindo e com. Você não está amando aquilo ali, necessitando. Ah, sem isso eu vivo. Não. Jesus vai saber claramente que aquilo ali é uma coisa indiferente para você. Se der para assistir, amém. Se não der, você não fica ali, ai, apegado, ai, sem assistir isso aí eu não vou mais ficar bem. Não. Tem momentos que você precisa ter lazer, precisa desligar a cabeça. Então Jesus mesmo te pede, desliga um pouco a cabeça dessas coisas espirituais, senão você vai ficar doida, né? Volta para a terra do jeito certo, em mim, comigo, né? Então você, então tá bom, vou assistir televisão. E aí coloca lá numa série e fica assistindo a série. Justamente para esparecer um pouco, porque senão você fica louco, de ficar o tempo toda a mente, vai pensando. Não é isso que Deus quer, né? Rezando toda hora, não é isso. Você tá com Deus o tempo todo. Ele nunca vai desligar de você, nem você dele. Você vai estar conversando com ele, aprendendo coisas, né? Em tudo ele está. Vendo ele em tudo, reconhecendo ele em tudo, né? Então, não é tão assim radical, né? Então, a uniformidade com a vontade de Jesus exige um aniquilamento total do eu, né? Que é o eu seu, não é o eu, assim, não é o aniquilamento, assim, da sua vida totalmente, assim que você vai destruir sua casa, eu vou quebrar minha casa toda, vou rasgar minhas roupas. Não é um aniquilamento nesse grau, é um aniquilamento interior. Eu vou desligar a minha televisão, vou quebrar a minha televisão, vou vender a minha televisão. Não vou ter mais internet, não vou ter mais celular. Não é esse tipo de coisa que Jesus pede. Então, as pessoas são muito radicais e levam tudo ao pé da letra. Não é desse jeito. Tudo é espiritual, interno. É uma ação interna que acontece. Entendeu? E Deus vai dirigir todos os acontecimentos da sua vida, você vai entender, né? Sem fazer nada radical, né? Porque senão fica doido, a pessoa fica doida. E no final do livro do céu, volume 1, tem mais conteúdo aqui. Abraçar a cruz com amor, ver a cruz, né, que é o momento de sofrimento. A cruz é uma situação que você não esperava, que não é boa, né? E que você não consegue tirar de você, você não consegue evitar. E não consegue parar a cruz. É uma coisa que está sobre você
E não tem como você parar, não tem como você falar não quero, não, tá ali. Então, Jesus ensina que a cruz é o meio principal para essa alma se conformar a Ele. Então, é uma situação que vem, uma doença, um sofrimento, alguma coisa que vem que você não tem como tirar. Não tem como, né? Por exemplo, você vendeu um produto, né? Você vendeu para um cliente e esse cliente não pagou. E você ficou com uma despesa absurda com o seu. Você teve que arrumar dinheiro emprestado para poder pagar o seu fornecedor e ficou sem esse crédito. Nossa, como que deu problema para você? É uma cruz, entendeu? Então, a passar pela cruz, porque não foi uma coisa que você esperava. E não tem como você, né, burlar isso. Qualquer dinheiro que você for pegar vai ser um prejuízo, mesmo que seja o dinheiro da poupança que você guardou, mas vai ser, né, um gasto que não estava esperado, que aquela pessoa que não pagou não trouxe o dinheiro, não, então vai virar uma confusão. Então é uma cruz, é uma coisa que você não tem como evitar, não tem como tirar de cima de você, entendeu? Então Jesus ensina que a cruz é o meio principal para a alma se conformar a Ele.